Meu marido disse à mãe: vou deixá-la. Não posso viver com uma mulher que ganha menos do que eu. Concordei com tudo o que ele queria. Um mês depois, seu advogado ligou para ele com a voz trêmula. Por que você não me contou sobre isso? Perguntou. Meu marido congelou. Ele finalmente entendeu o que eu nunca havia dito. Você precisa começar a procurar um emprego de verdade, Kelly. Não posso continuar dizendo às pessoas que minha esposa é só contadora. Scott estava na nossa cozinha, segurando sua carta de promoção, agitando-a como prova em um processo judicial que ele já havia vencido. Atrás dele, pela janela, eu podia ver o nascer do sol refletindo no prédio de apartamentos que eu havia comprado por meio da minha LLC, aquele que ele desconhecia. Meu novo salário de diretora significa que estamos em outro patamar agora. A esposa de Harrison acabou de se tornar sócia da empresa dela. A esposa de Shane tem um consultório médico. A minha faz o imposto de renda de outras pessoas. Antes de continuarmos, quero agradecer por ouvir histórias que revelam verdades ocultas. Se você acredita que o verdadeiro valor não é medido por títulos, mas por contribuições reais, considere assinar. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso. Coloquei minha caneca de café na mesa, a mesma da conferência de contabilidade onde fiz a palestra principal no ano passado. Scott pensou que eu estava participando de um workshop de fim de semana para contadores de pequenas empresas. Na verdade, eu estava apresentando minha estrutura para reestruturação corporativa para 200 CFs. Salário de diretor, repeti, mantendo a voz neutra. Que maravilha! De quanto é o aumento? 15%, disse ele, estufando o peito. Me leva a 120% de base mais bônus. Ele disse isso como se tivesse acabado de anunciar que havia ganhado o prêmio Nobel. 120 mil dólares. Só no mês passado, meus honorários de consultoria na reestruturação da Semberger Industries foram o dobro disso, mas Scott não sabia sobre a Semberger Industries. Ele não sabia sobre nenhum dos meus clientes da Fortune 500. A carta de promoção tinha data de 3 dias atrás. Ele a carregava consigo, esperando o momento perfeito para fazer seu anúncio, para traçar seu limite. Observei-o dobrá-la cuidadosamente e colocá-la no balcão entre nós, uma barreira feita de papel timbrado corporativo e orgulho deslocado. Devíamos comemorar, eu disse, já sabendo como aquela conversa terminaria. No Giovanni's, tipo no nosso aniversário? Seu rosto se contorceu levemente ao ouvir isso. O jantar de aniversário. Ele pegou o celular e começou a folhear alguma coisa. Olha só, o Harrison levou a esposa ao The Frente Laundry mês passado. Postou tudo. É o tipo de lugar onde alguém na minha posição deveria ser visto. Não em algum restaurante italiano de bairro onde você usa o mesmo vestido todo ano. O vestido preto. Afinal, ele tinha notado. O que ele não tinha notado era que eu o usava porque era o vestido do nosso primeiro encontro. Uma escolha sentimental que aparentemente não significava nada para ele agora. Ele também não tinha notado que eu tinha pago o jantar do nosso aniversário com meu cartão de crédito empresarial, assim como eu tinha pago todos os jantares de ocasiões especiais nos últimos 4 anos. Talvez pudéssemos ir a um lugar mais agradável na próxima vez, ofereci, sabendo que não haveria próxima vez. O jeito como ele estava parado, o jeito como seus olhos continuavam se desviando dos meus, me diziam que ele já havia tomado sua decisão. É isso, Kelly. Ele desligou o telefone e me olhou diretamente pela primeira vez. Há uma imagem que preciso manter agora. Os outros diretores, suas esposas, eles são diferentes. Contribuem igualmente. São parceiros no sucesso. Você continua fazendo o mesmo trabalho de contabilidade que fazia quando nos conhecemos, 7 anos atrás. Quase ri. O mesmo trabalho. Se ele soubesse que meu pequeno trabalho de contabilidade havia evoluído para Hamilton Financial Services, uma empresa de consultoria com 3 empresas da Fortune 500 como contratadas. Se ele soubesse que, enquanto ele lutava para se tornar analista sênior, eu estava reestruturando departamentos de contabilidade de empresas cujo CEO ele só sonhava em conhecer. Sua mãe ligou ontem, eu disse, mudando um pouco de assunto. Ela ainda vem almoçar no domingo. Na verdade, sobre isso, Scott pegou seu café, o café que eu tinha feito para ele com grãos da torrefadora especial que custava $30 o quilo. Ela tinha algumas ideias sobre nós. Sobre a nossa situação. Nossa situação. Patricia Hoffman vinha pensando na nossa situação desde o dia em que Scott me apresentou como contadora. Ela me olhava como se olhasse para uma mancha em um móvel caro, algo lamentável que precisava ser resolvido eventualmente. Ela acha que estou sendo prejudicado, continuou Scott, que eu poderia progredir mais rápido na minha carreira se tivesse o apoio certo em casa.
alguém que entenda o mundo corporativo, alguém que possa organizar jantares e fazer networking com as pessoas certas. Eu entendo o mundo corporativo, eu disse calmamente. Kelly, você faz o balanço de dentistas e lavanderias. Isso não é o mesmo que entender estratégias de negócios de alto nível. Na semana passada, economizei 40 milhões de dólares para uma empresa farmacêutica identificando redundâncias em sua estrutura contábil. Na semana anterior, ajudei uma startup de tecnologia a se preparar para um IPO que a avaliaria em 2 bilhões de dólares. Mas Scott achava que eu passava os dias registrando recibos para pequenas empresas. Ele caminhou até a janela, admirando a vista que meus honorários de consultoria haviam pago. Tenho 35 anos. Esta promoção é só o começo. Em 5 anos, posso ser vice-presidente. Em 10, talvez um executivo de alto escalão. Mas preciso do parceiro certo para essa jornada. E eu não sou o parceiro certo porque sou contador. Porque te falta ambição, Kelly. Você se contenta com a mediocridade. Você nunca se esforçou para ser mais. Pensei nas jornadas de 14 horas que trabalhei no mês passado durante a auditoria da Morrison Industries, uma auditoria que revelou fraudes e a salvou da falência. Pensei nos cursos de certificação que fiz online à noite enquanto Scott assistia a esportes, cada um adicionando uma especialização à minha oferta de consultoria. Pensei na rede de CFOs e controladores que tinham meu número de celular pessoal e me ligavam quando precisavam resolver problemas que suas equipes internas não conseguiam lidar. Você tem razão, eu disse finalmente. Eu provavelmente deveria pensar no meu futuro. Scott se virou da janela, com alívio visível no rosto. Ele achou que eu estava concordando com ele, que eu estava aceitando sua avaliação do meu valor. Que bom que você entendeu. Isso também não é fácil para mim. Mas às vezes precisamos fazer escolhas difíceis para crescer. O sol da manhã já estava a pino, projetando longas sombras sobre a nossa cozinha. Em 2 horas eu teria uma videochamada com o Morgan Group sobre a expansão deles para os mercados europeus. Eles queriam minha opinião sobre a estruturação de seus departamentos de contabilidade em vários países com diferentes leis tributárias. Só a taxa de consultoria para esse projeto seria maior do que o salário do novo diretor do Scott. Mas ele jamais saberia disso. Ele já havia decidido quem eu era e quanto eu valia, e nada que eu dissesse mudaria essa avaliação em sua mente. 3 dias após o anúncio da promoção de Scott, eu estava carregando xícaras de café sujas do escritório dele quando ouvi a voz de Patrícia pelos alto-falantes do laptop. Ele havia deixado a videochamada ligada enquanto pegava documentos da impressora, presumindo que eu não prestaria atenção ao check-in semanal da mãe dele. As ligações de quinta-feira de manhã haviam se tornado rotina, Patrícia ligando de sua cozinha impecável em Connecticut, Scott atualizando sobre suas vitórias na carreira enquanto eu supostamente trabalhava no outro cômodo. Você já contou a ela? A voz de Patrícia carregava aquele tom peculiar de expectativa, como alguém esperando por fofocas em seu clube de campo. Parei na porta, segurando a xícara que Scott havia deixado espalhada sobre a mesa depois das sessões de trabalho noturnas. Através da tela do laptop, pude ver Patrícia inclinada para a frente, seu colar de pérolas refletindo a luz da janela saliente da cozinha. Scott voltou para sua mesa e se acomodou em sua cadeira ergonômica, a mesma que eu havia lhe dado de aniversário quando ele reclamou de dores nas costas. Eu levantei a questão da incompatibilidade de carreira. Preparei o terreno. Bases? A risada de Patrícia foi cortante. Scott, querido, você é diretor agora. Não pode continuar arrastando peso morto. Por quanto tempo mais você vai fingir que ter uma contadora como esposa é aceitável? Peso morto. A frase pairou no ar enquanto eu permanecia paralisada, agarrando a caneca de melhor marido do mundo do Scott, a mesma que eu havia dado a ele no nosso 3º aniversário, quando ainda acreditava nas palavras. Eu sei, mãe. Estou cuidando disso. Scott passou os dedos pelos cabelos, um gesto que reconheci depois de 7 anos observando-o lutar com decisões difíceis. Harrison Blackwood. É altamente recomendado. Encontrei-me com ele na semana passada, o advogado dos outdoors. Boa escolha. Representatividade agressiva para quem ganha muito. Certo, exatamente. Ele diz que, com a disparidade de renda, estou em uma posição forte. Kelly ganha talvez 40 mil dólares por ano fazendo aqueles pequenos serviços de contabilidade. Meu novo salário me coloca em 3 vezes mais. A documentação está limpa. Vi meus nós dos dedos ficarem brancos ao redor do cabo de cerâmica. 40 mil dólares. Era isso que ele achava que a Hamilton Financial Services arrecadava.
Só no mês passado eu havia faturado $90 mil para o Morrison Group pela reestruturação de suas operações europeias. Você merece alguém à altura do seu sucesso, continuou Patrícia. Quando penso na esposa de Harrison, ela acabou de se tornar sócia da Crawford & Associates. Ou naquela adorável doutora Kim com quem Marcos se casou. Essas são mulheres que contribuem igualmente e que entendem a ambição. É exatamente isso que eu quero dizer, concordou Scott, com a voz assumindo aquele tom performático que ele usava em apresentações de escritório. Não posso comparecer a eventos corporativos com alguém que não entende nada de estratégia empresarial básica. No jantar da semana passada com os executivos, Kelly passou 20 minutos conversando com a esposa do CFO sobre organização de receitas. Organização de receitas, mãe. Eu me lembrava daquela conversa de forma diferente. Margaret Chin, esposa do CFO, estava falando sobre a startup da filha, um aplicativo de planejamento de refeições que precisava de estruturação financeira de back-end. Eu havia lhe dado meu cartão, o da Hamilton Financial Services. Ela ligou ontem para marcar uma consulta. Quando você vai declarar? A pergunta de Patrícia era objetiva, como perguntar sobre planos para o jantar. Em breve. Preciso organizar os bens primeiro. Documentar tudo com clareza. O apartamento, as contas de investimento, as economias. Eu fui a principal contribuinte de tudo isso. Bem, claro que sim. O que ela contribuiu? Contabilidade básica enquanto você construía uma carreira de verdade. A ironia é que ela acha que está ajudando administrando nossas finanças, Scott riu. Ela não faz ideia de que eu tenho monitorado tudo separadamente, construindo o meu caso. Afastei-me silenciosamente da porta, ainda carregando as xícaras, minha mente processando o que acabará de ouvir como se estivesse analisando um balanço em busca de irregularidades. Eles estavam planejando isso. Enquanto eu trabalhava 16 horas por dia para terminar a auditoria da Semberger, Scott e sua mãe elaboravam uma estratégia para minha alienação. Mais tarde naquela tarde, enquanto Scott estava em seu escritório, onde supostamente era diretor, me vi procurando algo no armário do nosso quarto. Sua bolsa de ginástica estava escondida atrás de casacos de inverno, o que era estranho, já que ele alegava malhar todas as terças e quintas-feiras. Embaixo dela, embrulhadas em uma pasta plástica da Office Max, havia páginas impressas de sites de escritórios de advocacia. Blackwood & Associates estava em destaque, com certas frases destacadas em amarelo. Protegendo quem ganha muito, maximizando a retenção de ativos. Documentação estratégica da disparidade financeira. Atrás das impressões, havia uma lista escrita à mão na letra caprichada de Scott. 2 colunas, a dele e a dela. Abaixo da coluna dele, o apartamento avaliado em $800 mil, a carteira de investimentos em $200 mil, o BMW, a conta poupança. Abaixo da minha coluna, Honda Civic 2008 avaliado em $4 mil, conta corrente pessoal, estimada em $2 mil, equipamento de contabilidade, meu laptop, US Cifrão 500. Ele vinha fazendo um inventário da nossa vida como se fosse uma liquidação de empresa, só que seus cálculos se baseavam em um mal-entendido fundamental. O apartamento não era nosso, pertencia a Hamilton Financial Services, a LLC que eu havia fundado 2 anos antes do nosso casamento. A carteira de investimentos era administrada sob minha licença de consultoria financeira. Até o BMW era alugado pela minha empresa como veículo comercial. O nome de Scott aparecia nas coisas como um usuário autorizado, uma cortesia que eu havia concedido e que ele confundira com a propriedade. Fotografei cada página com meu celular e devolvi tudo exatamente como havia encontrado. A bolsa de ginástica foi colocada de volta atrás dos casacos, no mesmo ângulo. A pasta manteve a leve curvatura por ter sido pressionada contra a parede. Scott jamais saberia que eu tinha visto seus planos de batalha. Naquela noite, preparei o jantar enquanto Scott trabalhava até tarde, ou pelo menos dizia que trabalhava até tarde. Salmão com aspargos, o prato favorito dele. Ele chegou em casa às 21 horas, me deu um beijo distraído na testa e elogiou a refeição enquanto mexia no celular. Observei-o comer a comida que eu havia preparado na cozinha que havia reformado com meus bônus de consultoria, sentado à mesa que comprei de um cliente que estava liquidando ativos, e me senti como uma antropóloga observando uma espécie que eu havia identificado erroneamente por anos. Bom dia, perguntei, mantendo a rotina. Produtivo, disse ele. Muito produtivo. Tive uma reunião sobre futuras transições. Transições. Até seu vocabulário havia mudado para o jargão corporativo, transformando o pessoal em profissional. Fiquei pensando se Harrison Blackwood o teria orientado nisso também,
Como se distanciar linguisticamente do cônjuge que você estava prestes a descartar. Naquela noite, depois que Scott adormeceu, sentei-me na sala de estar com meu laptop e abri os documentos de constituição da Hamilton Financial Services. Página após página da estrutura jurídica que eu havia cuidadosamente construído antes de dizer sim, sem nunca imaginar que precisaria de proteção, mas entendendo que bons contadores sempre mantêm registros limpos e limites claros. O contrato de compra do apartamento mostrando a Hamilton Financial Services como compradora. A documentação da conta de investimento aberta com o número em da minha LLC. Até mesmo nossa conta corrente conjunta era tecnicamente uma conta empresarial, com Scott listado como signatário autorizado, não como proprietário. Eu havia passado 7 anos deixando Scott acreditar que ele era o principal ganha-pão da família, porque isso parecia importar muito para o seu senso de identidade. Agora eu entendia que o silêncio havia sido interpretado como uma confirmação de sua superioridade. Ele havia confundido minha descrição com incapacidade, minha competência silenciosa com falta de ambição. O homem dormindo em nossa cama, na verdade na minha cama, havia construído uma narrativa inteira em torno de uma ficção financeira que estava prestes a se tornar muito real para ele. Na manhã seguinte, acordei às 5h15 e comecei o que se tornaria minha nova rotina: desempenhar o papel de esposa dedicada enquanto documentava a dissolução do meu casamento. Quebrei ovos para o café da manhã do Scott, batendo-os exatamente como ele preferia, com um toque de creme e pimenta do reino branca. Enquanto meu celular gravava, encostado na cafeteira. O vídeo registrou sua entrada às 7h45. O jeito como ele pegou o café sem me dar atenção, rolando os e-mails no celular. Apresentação importante hoje? Perguntei, mantendo o ritmo de conversa que havíamos estabelecido ao longo de 7 anos. Ele respondeu sem olhar para cima. A colônia me atingiu então. Algo novo, caro, com notas de bergamota e cedro. Tom Ford talvez. Definitivamente não era o Calvin Klein que eu tinha comprado para ele no Natal. Você cheira bem. Colônia nova? Seus olhos se ergueram brevemente, um sinal que reconheci de anos observando-o lidar com pequenas decepções. Harrison recomendou. Disse que a imagem profissional inclui todos os detalhes. Harrison, já influenciando suas escolhas de higiene. Fiz uma anotação mental enquanto virava seus ovos. A fatura do cartão de crédito de outubro seria interessante. Jantar com clientes hoje à noite, anunciou Scott, levantando-se para sair. Não espere acordado. Depois que ele saiu, verifiquei a agenda sincronizada dele no meu celular, aquela que ele havia conectado para compartilhar nossas agendas. Terça-feira, 15 de outubro, não apareceu nada depois das 15 horas. Nenhum nome de cliente, nenhuma reserva em restaurante, nenhuma reserva em sala de conferência. Mas havia uma cobrança na nossa conta conjunta de ontem. Chez Lauron, o restaurante francês no centro da cidade, mesa para 2, $180. Almoço de negócios ele classificaria mais tarde. Só que os extratos do cartão da empresa mostravam que ele havia participado de reuniões consecutivas no escritório durante o almoço. A conta conjunta também contava outras histórias. Saquei $5.000 na quinta-feira passada com o rótulo Oportunidade de Investimento Fundo de Mercados Emergentes. Só que eu conhecia todos os fundos legítimos que Scott já havia considerado, e nenhum exigia pagamentos em dinheiro para contas pessoais. O número de roteamento do saque correspondia às informações publicamente disponíveis sobre a conta fiduciária de clientes da Blackwood & Associates. Harrison Blackwood cobrava taxas premium para desfazer casamentos, e Scott o pagava da conta que eu administrava meticulosamente há 7 anos. Registrei tudo em uma planilha, codificada por cores e com referências cruzadas. As compras de colônia na Nordstrom, os saques inexplicáveis em caixas eletrônicos em bairros distantes do seu escritório, as cobranças de entretenimento de clientes em bares quando sua agenda indicava que ele deveria estar em casa. Cada entrada construía uma narrativa financeira de um homem preparando sua saída, enquanto presumia que sua esposa era simplória demais para notar padrões nos números. Chegou o sábado com o nosso jantar mensal de casal, a única obrigação social que Scott ainda não tinha encontrado desculpa para evitar. Marcos e Jennifer Tim foram os anfitriões desta vez, com sua casa estilo craftsman aquecida pelo cheiro de comida e o som dos seus filhos gêmeos discutindo sobre videogames no andar de cima. Marcos trabalhava como advogado tributarista, o tipo de advogado que lida com estruturas corporativas complexas e realmente entendia a diferença entre contabilidade e consultoria financeira. Kelly, Jennifer me abraçou na porta.
O Marcos está falando muito bem daquela reestruturação que você fez para o Morrison Group. Disse que foi brilhante. A mão do Scott apertou minhas costas, seu sinal para eu desviar, mas eu já estava farta de desviar. Foi um desafio interessante, eu disse, autossuficiente para que todos ouvissem. 40 milhões em economia de impostos por meio de uma reorganização estrutural adequada. 40 milhões, David Kim assobiou da sala de estar. É dinheiro de verdade. Kelly adora números, interrompeu Scott rapidamente, me guiando para dentro, sempre exagerando a importância das casas decimais. Marcos olhou de um para o outro, seus instintos de advogado claramente ativados. Casas decimais não somam 40 milhões, Scott. Isso é arquitetura financeira estratégica. A noite transcorreu com Scott controlando os danos, mencionando casualmente sua promoção a cada 10 minutos, enquanto lamentava o fardo financeiro da nossa casa. Quando Jennifer perguntou sobre os planos de férias, ele riu amargamente. Férias com um salário só? Talvez se eu não tivesse que pagar tudo sozinho. Mas a consultoria da Kelly, começou Marcos. Os pequenos projetos de contabilidade dela mal dão para pagar a prestação do carro, interrompeu Scott, tomando outro gole de vinho, sua terceira taça. Sou basicamente uma família com apenas uma fonte de renda. Marcos ergueu as sobrancelhas em direção à linha do cabelo. Ele sabia exatamente quanto a Hamilton Financial Services cobrava, pois sua empresa havia me indicado 2 clientes no ano passado. Mas não disse nada, apenas arquivou as informações com a precisão de alguém que entendia que às vezes, o silêncio reunia mais evidências do que o confronto. Deve ser estressante, David respondeu diplomaticamente. Pressão financeira pode prejudicar qualquer casamento. Você não tem ideia, concordou Scott, sem perceber os olhares preocupados que Jennifer e Marcos trocaram ponto naquela noite, depois que Scott adormeceu. O vinho sempre o deixava inconsciente por volta das 22 horas. Sentei-me no banheiro com meu celular e liguei para Sarah, na Califórnia. Minha irmã atendeu no segundo toque, apesar do fuso horário. Kelly, já é quase meia-noite aí. O que houve? Preciso de aconselhamento jurídico. Ah, querida, o que o Scott fez? A pergunta me fez rir, amarga e curta. É mais sobre o que ele está planejando fazer e o que eu já fiz. Expliquei tudo. A conversa que ouvi com Patrícia, os honorários advocatícios, a documentação patrimonial baseada em suposições falsas. Depois contei a ela sobre a Hamilton Financial Services, sobre a estrutura da LLC, sobre os documentos de propriedade que antecederam nosso casamento em 2 anos. Sarah assobiou baixinho. Você estabeleceu uma proteção patrimonial antes do casamento. Isso é realmente brilhante. Eu não estava planejando o divórcio. Eu estava planejando uma proteção de responsabilidade empresarial. Não importa por que você fez isso. O que importa é a estrutura legal. O nome dele está em algum documento de propriedade real? Não é um usuário autorizado, não é signatário. É a propriedade real. Não. Tenho sido cuidadoso com isso. Então ele não tem direito algum. Zero. O apartamento, os investimentos, se estiverem na sua LLC e isso for anterior ao casamento, ele pode documentar a disparidade de renda o quanto quiser. Não importa. E quanto ao fato de eu tê-lo deixado acreditar que é dono de metade de tudo? Você o deixou acreditar em um monte de coisas. Isso não é ilegal. Ele já pediu para ver os documentos de propriedade? Nunca. Ele simplesmente presume que o fato de seu nome constar nas contas significa que ele é dono. A mente jurídica de Sarah estava totalmente engajada agora. Kelly, ele está construindo um caso sobre uma base que não existe. Quando o advogado dele descobrir a estrutura da LLC, será como tirar a última carta de um castelo de cartas. Devo contar a ele? De jeito nenhum. Deixe-o documentar tudo. Deixe-o protocolar os documentos. Deixe-o apresentar seu caso sobre a disparidade de renda. Quanto mais ele se comprometer com essa narrativa, mais espetacular será o colapso quando a realidade chegar. Depois de encerrar a ligação, fiquei parada na porta do nosso quarto, observando Scott dormir. Ele chutara as cobertas e se esparramara na cama como se fosse o dono. Amanhã, ele acordaria e continuaria sua performance de diretor de sucesso com a esposa constrangedora. Encontraria Harrison Blackwood e elaboraria estratégias para a divisão de ativos. Mandaria uma mensagem para alguém sobre planos de jantar que não estavam na agenda dele. E eu continuaria minha própria performance, a esposa dedicada que não notou o novo perfume, o dinheiro sumido, o desprezo mal disfarçado por trás da linguagem corporativa. Mas por trás dessa performance, eu estava construindo algo completamente diferente. Uma auditoria abrangente da dissolução do nosso casamento, documentada com a precisão de alguém que entendia que os números nunca mentem.
mesmo quando as pessoas mentem. A ironia não me escapou. Scott estava tão focado em documentar nossa disparidade de renda que nunca pensou em verificar quem realmente era o dono da vida que tentava reivindicar. 2 semanas se passaram em uma orquestração cuidadosa. Eu mantive cada rotina enquanto Scott se tornava cada vez mais confiante em sua mentira, confundindo minha consistência com distração. Na quarta-feira de manhã, ele se aproximou de mim com a casualidade estudada de alguém que havia ensaiado suas falas durante o trajeto. Kelly, deveríamos conversar sobre nossa trajetória futura. Ele estava parado perto da ilha da cozinha, caneca de café na mão, usando o mesmo tom que usará para propor uma revisão trimestral dos negócios. Acho que seria benéfico nos reunirmos com uma terceira parte neutra para discutir nossos crescentes problemas de incompatibilidade. Problemas de incompatibilidade. Ele havia trabalhado essa frase, eu percebi, provavelmente a repassado a Harrison Blackwood para garantir que soasse objetiva em vez de acusatória. Um conselheiro? Perguntei, embora soubesse exatamente a que tipo de terceira pessoa ele se referia. Mas como mediador, alguém que possa nos ajudar a navegar profissionalmente por essa transição. Ele pousou a caneca com cuidado deliberado. Tomei a liberdade de marcar alguém para amanhã à tarde, às 14 horas, se isso se encaixar na sua agenda. Minha agenda? Como se ele já tivesse demonstrado interesse nas minhas reuniões com clientes ou nos prazos de consultoria antes. Amanhã está ótimo. Devo preparar alguma coisa? Só venha com a mente aberta para reestruturar nosso acordo. Reestruturando nosso acordo. Ele não conseguia nem dizer divórcio sem usar terminologia corporativa, higienizando o pessoal até soar mais como uma dissolução de fusão do que como o fim de um casamento. A tarde seguinte chegou, cinzenta e chuvosa, um clima de Seattle que parecia coreografado para a ocasião. Harrison Blackwood apareceu à nossa porta às 13h45, 15 minutos adiantado, carregando uma pasta de couro que provavelmente custava mais do que a prestação da hipoteca da maioria das pessoas. Seu aperto de mão parecia o de uma porcelana antiga, delicado, cuidadoso, já me tratando como algo quebrado. Senhora Morrison, disse ele, embora minha placa de identificação perto da porta indicasse claramente Hamilton. Senhorita Hamilton, corrigi gentilmente, observando-o processar aquela pequena afirmação de identidade. Claro, minhas desculpas. Seu sorriso era ensaiado, o tipo de sorriso que se aperfeiçoa em espelhos e usado em meditações. Vamos sentar? Ele percorreu o apartamento com a confiança de quem já havia catalogado mentalmente o valor da casa. Notei que ele observava as obras de arte, os móveis, à vista das janelas da sala, calculando os bens, mas mantendo a expressão compreensiva. Scott havia organizado nossa sala de jantar como um espaço para conferências, blocos de notas posicionados em cada assento, copos de água cheios e dispostos com precisão geométrica. Ele até diminuiu a intensidade da luz do teto e acendeu os abajures, criando o que ele provavelmente pensou ser uma atmosfera profissional, mas que, na verdade, parecia uma sala de velório de uma funerária. Obrigado a ambos por reservarem um tempo para esta conversa, começou Blackwood, acomodando-se na cadeira e abrindo a pasta com precisão teatral. Como sabem, estamos aqui para abordar as realidades financeiras da sua situação. Realidades financeiras, não realidades emocionais, não realidades relacionais. Elas já haviam reduzido nosso casamento a uma planilha. Scott pigarreou e pegou o celular. Preparei uma apresentação para ilustrar as questões centrais. Uma apresentação? Ele tinha feito um PowerPoint sobre o nosso divórcio. Observei-o conectar o celular à Smart TV que havíamos comprado no Natal passado, ou melhor, que eu havia comprado. Enquanto ele reclamava do custo. O primeiro slide apareceu. Análise de incompatibilidade financeira. Abaixo, um gráfico mostrando 2 linhas, o salário dele em alta, o meu estagnado no que ele supo ser $40.000 anuais. Ele havia usado a foto do nosso casamento como marca d'água atrás do gráfico, e nossos rostos sorridentes se ocultavam atrás dos dados inventados por ele. Como vocês podem ver, começou Scott, com a voz de apresentador ativada, a disparidade salarial se tornou insustentável. Minha trajetória profissional exige um parceiro que possa contribuir igualmente para nossos objetivos de estilo de vida. O próximo slide, ineficiências atuais na alocação de ativos. Ele havia criado um gráfico de pizza com nossas supostas contribuições, com a parte dele consumindo 90% do círculo, enquanto a minha aparecia como uma lasca, quase invisível sem forçar os olhos. A disparidade cria o que os economistas chamariam de perda de peso morto, continuou ele, clicando em outro slide que mostrava cálculos teóricos.
Recursos que poderiam ser otimizados para o crescimento estão, na verdade, mantendo um status quo ineficiente. Perda de peso morto. Ele tinha acabado de descrever nosso casamento como uma ineficiência econômica, me reduzindo a um peso para sua produtividade teórica. Tomei notas no meu bloco de notas, escrevendo perda de peso morto, com letras maiúsculas, enquanto Blackwood acenava com a cabeça, aprovando o desempenho de Scott. A solução é clara. Scott passou para o slide final, intitulado Termos de reestruturação propostos. Uma divisão clara que reconheça o principal contribuinte e, ao mesmo tempo, garanta uma transição humana para a parte dependente. Parte dependente não a esposa, nem a Kelly, nem mesmo a futura ex. Eu havia sido absorvido pela terminologia econômica. Blackwood tirou uma pasta da maleta e deslizou o documento sobre a mesa com precisão treinada. Estes papéis descrevem os termos que o Sr. Morrison generosamente propôs. O apartamento é transferido para ele, considerando sua principal contribuição financeira, assim como a carteira de investimentos. Ele está até disposto a considerar pagamentos temporários de pensão alimentícia para facilitar sua transição. Pensão alimentícia. Scott queria pensão alimentícia de mim, mas eles a reformularam como generosidade. Li cada página com a atenção que daria a uma auditoria complexa, anotando cada suposição, cada erro de cálculo baseado na compreensão fictícia de Scott sobre nossas finanças. O apartamento que ele reivindicava de propriedade da Hamilton Financial Services. Os investimentos que ele exigia, administrados sob minha licença de consultoria. Até o carro que ele listou como ativo era alugado pela minha LLC. Parece abrangente, disse eu finalmente, pegando minha caneta. A Mont Blanc que eu usava para assinar contratos de consultoria que valiam mais do que o salário anual de Scott. Você está sendo muito compreensivo, observou Blackwood, com sua condescendência mal disfarçada. Muitos cônjuges na sua posição ficariam emocionados. Minha posição, a posição de alguém prestes a perder tudo, ele se referia. Só que eu não estava nessa posição. Assinei cada página com cuidado deliberado, a mesma assinatura que aparecia em propostas de reestruturação para empresas da Fortune 500. Scott observava com satisfação mal disfarçada, provavelmente já planejando sua ligação para Patrícia. Acredito que isso encerra nossos negócios, anunciou Blackwood, juntando os papéis com evidente alívio. Sr. Morrison, o senhor deverá estar instalado em seu novo acordo em 30 dias. Depois que apertaram as mãos, um aperto firme e de parabéns entre os conspiradores, e Blackwood foi embora, Scott imediatamente se retirou para o quarto com o celular. Ouvi sua voz através da porta, animada e levemente maníaca. Mãe, está feito. Ela assinou tudo, sem nenhuma resistência. Exatamente como você previu. Completamente passiva. Podemos começar a planejar as reformas na semana que vem, continuou ele. Sim, o apartamento inteiro vai precisar de uma reforma. O gosto básico dela está em todos os lugares, principalmente na cozinha tão antiquado. A risada de Patrícia ecoou pela porta, aguda e encantada. Eles já estavam me apagando do espaço, planejando disfarçar minha presença como se eu fosse uma escolha de cor infeliz. Fiquei parado no corredor, ouvindo-os comemorar minha suposta derrota, segurando as cópias que Blackwood deixará para meus registros. Previsivelmente passivos, disseram eles. Gosto básico, escolhas ultrapassadas. Estavam tão ocupados se parabenizando pela vitória que nunca se perguntaram por que alguém que gerenciava uma reestruturação financeira complexa assinaria termos tão, obviamente desfavoráveis sem questionar. Nunca consideraram que cooperação pudesse ser uma estratégia. Não rendição. Arquivei os papéis cuidadosamente em meu escritório, colocando-os ao lado da documentação da LLC, dos documentos do Fundo Patrimonial e de 7 anos de registros financeiros que contavam uma história completamente diferente da apresentação em PowerPoint que ainda brilhava na tela da nossa televisão. A apresentação real viria depois, apresentada não em slides e gráficos, mas em realidade jurídica que destruiria todas as suposições que eles haviam feito. Por hora, voltei para a cozinha e comecei a preparar o jantar, mantendo a rotina de uma esposa derrotada, enquanto Scott e Patrícia planejavam reformas em um apartamento que nunca pertencera a ele. O salmão que eu havia preparado permaneceu intocado no prato de Scott enquanto ele mexia no celular, ocasionalmente resmungando respostas às minhas tentativas de conversa. Limpei a louça silenciosamente, mantendo a rotina de uma esposa derrotada enquanto me preparava mentalmente para o café com Marcus na manhã seguinte. Marcus havia me enviado uma mensagem privada após o jantar, sugerindo que nos encontrássemos para discutir as implicações fiscais de grandes mudanças de vida.
Nós dois sabíamos que ele queria dizer mais do que impostos. Cheguei à cafeteria na Pine Street 10 minutos mais cedo, escolhendo uma mesa de canto, longe do movimento da manhã. Marcus entrou pontualmente às 9 horas, sua expressão mudando de simpatia profissional para curiosidade ao ver que eu não estava chorando nem visivelmente angustiada. Kelly, sinto muito pelo que está acontecendo com o Scott, começou ele, acomodando-se em sua cadeira com um grande café americano. Aquele jantar da semana passada foi desconfortável de presenciar. Na verdade, Marcus, preciso mais de aconselhamento profissional do que de simpatia. Tirei da bolsa uma pasta contendo a documentação da Hamilton Financial Services. Antes de mostrar isso, preciso saber que nossa conversa é protegida pelo sigilo profissional entre advogado e cliente. Suas sobrancelhas se ergueram levemente. Você vai me contratar? Deslizei um cheque sobre a mesa. $1 de adiantamento. Agora é oficial. Marcus aceitou o cheque com um sorriso crescente e abriu a pasta. Observei sua expressão se transformar enquanto ele lia os documentos de constituição da LLC, os papéis do Fundo de Investimento Imobiliário, as estruturas de gestão de investimentos. Seu café ficou esquecido enquanto ele folheava 7 anos de documentação meticulosa. Kelly, isto é. Ele fez uma pausa, revisando os documentos de propriedade do apartamento novamente. A Hamilton Financial Services é dona de tudo. O apartamento, a carteira de investimentos e até o aluguel do carro são administrados pela sua empresa. Estabelecida 2 anos antes de eu me casar com Scott, confirmei. Todos os principais ativos são protegidos pela estrutura da LLC. Marcus recostou-se na cadeira, um assobio baixo escapou dos lábios. E o Scott não sabe. Ele nunca perguntou. Só presumiu que ter o nome dele em contas bancárias significava propriedade. Ele assina tudo que eu coloco na frente dele sem ler. Este é um paraquedas dourado, disse Marcus, ainda estudando os documentos. Não, é melhor que isso. Esta é uma fortaleza disfarçada de lar. Quando Blackwood descobrir esta estrutura, ele vai ter um colapso. Scott realmente acha que é dono do apartamento? Ele já está planejando reformas com a mãe. Marcus riu, mas se conteve. Desculpe, isso não é profissional. Mas Kelly, você sabe que ele não tem absolutamente nenhum direito sobre nada disso. Os papéis do divórcio que ele te fez assinar são essencialmente documentos fantasiosos baseados em ativos que não existem na estrutura legal que ele assume. Meu celular vibrou com uma mensagem da Sarah. Embarque agora. Vejo vocês hoje à noite. Trouxe minha pintura de guerra. Era o jeito da minha irmã dizer que tinha arrumado seus arquivos legais e estava pronta para a batalha. Mostrei a mensagem para o Marcus. A Sarah está vindo da Califórnia. Ela é advogada especializada em contratos e quer me ajudar a organizar tudo. Ótimo! Você vai precisar de documentação para quando isso implodir. Marcus devolveu a pasta. Posso te dar um conselho extraoficial? Deixe o Scott continuar cavando esse buraco. Quanto mais fundo ele for com suas suposições, mais espetacular será a revelação. Naquela noite, Sarah chegou, com a cara de uma advogada californiana em seu terno de grife e maquiagem impecável, embora seus olhos demonstrassem a preocupação de uma irmã mais nova. Ela me abraçou com força no aeroporto, sussurrando, "Vamos destruí-lo" no meu ouvido, antes de se afastar com um sorriso profissional. De volta ao apartamento, enquanto Scott participava de outro jantar misterioso com um cliente. Sarah e eu espalhamos 7 anos de registros financeiros sobre a mesa de jantar onde Blackwood apresentará sua divisão de ativos fantasiosa no dia anterior. Sarah trouxera seu laptop e um scanner portátil, determinada a digitalizar tudo. Comece do começo, ela instruiu, abrindo uma planilha. Cada depósito, cada pagamento de cliente, tudo. Trabalhamos a noite toda, abastecidos por café e uma raiva justificada. Os números contavam uma história que Scott nunca se dera ao trabalho de ler. Só no ano passado, minha renda com consultoria totalizou $347 mil. O W2 de Scott mostrava $98 mil, não os $120 mil que ele alegava. Os bônus dos quais ele se gabava eram ficção. Espere. Sarah parou diante da tela do laptop por volta das 2 horas da manhã. Estou olhando o perfil do Scott no LinkedIn. Diz que ele é diretor sênior de iniciativas estratégicas. Eu ri exausta e amargurada. Ele é um analista de nível médio. Tenho os formulários W2 dele aqui. Sarah virou o laptop para mim. O perfil de Scott exibia uma ficção cuidadosamente elaborada de sucesso profissional. Diretor sênior desde 2019, equipe de 12 subordinados diretos, ator-chave em aquisições multimilionárias.
Até mesmo sua formação acadêmica era inflada, listando programas executivos que frequentou como diplomas que conquistou. Isso é fraude, disse Sarah, categoricamente. Se a empresa dele soubesse que ele estava deturpando sua posição publicamente, ele seria demitido imediatamente. Ele acredita nisso, eu disse, analisando sua foto de perfil, aquele sorriso confiante voltado para um futuro que não existia. Ele já contou a mentira tantas vezes que ela se tornou a sua verdade. Sarah fez anotações em seu bloco de notas. Isso explica o desespero dele em deixar você. Você é a única testemunha da realidade dele. Sem você, ele pode viver plenamente essa história de sucesso fictícia. Na manhã seguinte, enquanto Scott tomava banho, encontrei-me com Thomas Brennan, o investigador particular que Marcus havia recomendado. Thomas era comum em todos os sentidos, o que, segundo ele, era seu maior trunfo. Nos encontramos em um restaurante perto da orla, longe de qualquer lugar onde Scott pudesse aparecer. Não preciso de vigilância, expliquei. Só uma verificação de emprego, uma verificação básica de antecedentes sobre o cargo atual e a posição na empresa. Thomas assentiu, deslizando um contrato sobre a mesa. A verificação padrão de emprego dura cerca de 3 dias. Vou precisar do nome completo dele, número do seguro social e informações sobre o empregador. Forneci tudo, incluindo o perfil exagerado do Scott no LinkedIn para comparação. Thomas olhou para ele e deu um sorriso irônico. Diretor sênior na idade dele? Isso é ambicioso. 3 dias depois, Thomas ligou com resultados que superaram minhas piores expectativas. Seu marido está em um plano de melhoria de desempenho, disse ele sem rodeios. Já faz 6 meses. Ele está a um prazo perdido de ser demitido. Seu gerente o descreveu como tendo dificuldades para cumprir as responsabilidades básicas de analista na documentação que acessei. Ele disse à mãe que estava sendo preparado para ser sócio, eu disse, sentindo uma estranha mistura de vingança e pena. Ele está sendo preparado para o desemprego. Minhas fontes indicam que já estão fazendo entrevistas para o substituto dele. Estão só esperando o fim do trimestre para evitar complicações com a rescisão. Sentei-me no meu escritório em casa, olhando fixamente para o relatório do Thomas. Scott não estava apenas mentindo sobre nossa dinâmica financeira. Ele estava construindo uma existência inteiramente fictícia, uma existência em que era bem-sucedido, proeminente e limitado apenas pela esposa, que não tinha um bom desempenho. A realidade era que ele era um analista falido com um ego inflado, prestes a perder o emprego enquanto planejava assumir ativos que ele não entendia que não eram seus pontos. Sarah revisou o relatório do investigador naquela noite, com sua mente jurídica já traçando estratégias. Quando isso for levado ao tribunal, se chegar a esse ponto, a credibilidade dele será completamente destruída. Um homem que mente sobre seu cargo não será acreditado em relação à propriedade de ativos. Mantive o desempenho por exatamente 48 horas após assinar os papéis. Cada minuto calculado e deliberado. Na terça-feira de manhã, acordei no meu horário habitual e comecei a preparar o café do Scott com a mesma precisão que aplicara durante 7 anos. Torra média, uma colher de açúcar e um pouco de leite de aveia. Passei a camisa azul dele, aquela que ele achava que o fazia parecer um executivo, costurando linhas bem definidas nas mangas que logo não teriam mais para onde ir quando ele pegou sua caneca de viagem sem me dar atenção. Correndo para sua reunião matinal supostamente crítica, eu simplesmente sorri e o lembrei da lavanderia. Quarta-feira seguiu o mesmo padrão. Preparei seu café da manhã, perguntei sobre seus projetos, ouvi-o transformar pequenas tarefas em grandes realizações. Ele falou sobre iniciativas estratégicas enquanto eu concordava, sabendo pelo relatório de Thomas que sua tarefa real envolvia atualizar planilhas e participar de reuniões onde ninguém pedia sua opinião. Eu interpretei a esposa, dedicada com tanta perfeição que Scott se tornou descuidado, deixando o laptop aberto, o celular desbloqueado, me tratando como uma peça de mobiliário que por acaso cozinhava e limpava. Sarah havia retornado para a Califórnia, mas continuava em alerta, me enviando mensagens de texto com atualizações enquanto pesquisava precedentes para proteção de ativos em casos de divórcio. Marcus entrava em contato diariamente, cada mensagem um lembrete de que eu tinha aliados que entendiam a magnitude do que estava por vir. As 48 horas não eram apenas rotina, eram uma contagem regressiva. Harrison Blackwood precisava descobrir o que seu cliente havia assinado. A manhã de quinta-feira chegou fresca e brilhante. Acordei às 5h30, preparei o café e comecei a preparar o café da manhã. O banho do Scott começava exatamente às 7h45,
Sua rotina tão previsível quanto um horário de trem. Quebrei os ovos na frigideira, observando-os chiar enquanto o celular dele carregava no balcão com a tela escura e silenciosa. Às 7h52, tocou. O nome de Harrison Blackwood apareceu na tela. Continuei cozinhando, adicionando pimenta branca aos ovos, exatamente como Scott preferia. O celular parou e imediatamente começou de novo. Mesmo nome, provavelmente o mesmo pânico. Na terceira ligação, às 7h54, eu conseguia imaginar Blackwood andando de um lado para o outro em seu escritório, com sua assistente observando nervosamente o advogado sereno se desfazer. A quarta ligação veio às 7h56. Desta vez, ouvi a voz abafada de Scott vindo do banheiro, irritado com a interrupção. A torneira ainda estava aberta, mas ele devia ter pegado seu suporte à prova d'água para celular, aquele que eu havia comprado para ele no Natal passado, para poder atender ligações durante sua importante rotina matinal. Mesmo através da porta fechada e da água corrente, ouvi o momento exato em que as palavras de Blackwood foram registradas. A água fechou abruptamente. A voz de Scott, que começara com uma confiança irritada, ficou mais aguda. Como assim? Serviços financeiros Hamilton. Adicionei sal aos ovos, mexendo delicadamente para atingir a consistência cremosa que Scott exigia. Através da porta, a voz de Blackwood ecoou com uma clareza inesperada, sua compostura profissional quebrando como gelo sob pressão. O apartamento não está em seu nome, Scott. É propriedade de uma LLC, Hamilton Financial Services, fundada em 2017, 2 anos antes do seu casamento. Sua esposa é a única sócia. Você não consta em nenhum documento de propriedade. Isso é impossível. A voz de Scott ficou fraca, tensa. Meu nome está em tudo. Já vi nos extratos. Você está listado como usuário autorizado nas contas, não como proprietário. Há uma diferença enorme legalmente. A carteira de investimentos, mesma situação. O leasing do carro é feito pela LLC. Scott, você não possui nenhum dos ativos que listou. Nada. Coloquei os ovos no prato junto com a torrada integral, cortada diagonalmente como Scott preferia. O café estava pronto, fumegando em sua caneca favorita, não aquela do melhor marido do mundo, que ficava em destaque na lava-louças, visível de todos os ângulos da cozinha. Ela me enganou, a voz de Scott falhou como a de um adolescente. Ela sabia disso o tempo todo. A documentação estava disponível publicamente arquivada no estado, registrada no condado. Qualquer busca básica de ativos teria revelado. Devíamos ter verificado a propriedade antes de prosseguir. Isso é catastrófico para a sua posição. A porta do banheiro se abriu com força suficiente para ricochetear na parede. Scott ficou ali pingando com uma toalha enrolada às pressas na cintura e o celular agarrado em uma das mãos. A água se acumulava em volta dos seus pés no piso de madeira que eu havia reformado com meu bônus de fim de ano do Morrison Group. Seu rosto estava pálido, exceto por 2 manchas vermelhas no alto das bochechas, como um paciente com febre ou uma criança infectada. Virei-me do fogão, segurando o prato do café da manhã em uma mão e o café na outra. Minha expressão permaneceu agradavelmente neutra, o mesmo rosto que eu exibia todas as manhãs durante 7 anos. O café da manhã está pronto, disse eu, colocando os 2 no balcão. Seus ovos podem esfriar se você não comer logo. Ele me encarou, abrindo e fechando a boca sem emitir som. Atrás dele, a voz de Blackwood continuava ao telefone, falando sobre implicações legais e falhas na documentação. Mas Scott não estava mais ouvindo. Seus olhos se moveram do meu rosto para a caneca de melhor marido do mundo, na lava-louças e para o café da manhã que eu havia preparado com o mesmo cuidado de todas as manhãs, e eu observei o exato momento em que ele entendeu. Você sabia, sussurrou ele. Não era uma pergunta, era uma revelação. Peguei meu próprio café, a caneca da conferência de consultoria financeira onde eu havia sido o palestrante principal, e tomei um gole comedido. Seu telefone estava tocando com bastante insistência. Harrison parece chateado com alguma coisa. Você provavelmente deveria ligar de volta para ele. A água pingava dos seus cabelos sobre os ombros, cada gota marcando o tempo como um metrônomo. Ele parecia menor, parado ali na nossa cozinha, na minha cozinha, como se tivesse encolhido no chuveiro. O diretor confiante que fazia apresentações em PowerPoint sobre perda de peso havia sido substituído por um homem confuso enrolado numa toalha, tentando processar o quanto havia sido enganado. A LLC ele começou, mas parou com dificuldade para formular a acusação. Hamilton Financial Services, confirmei, estabelecida em 2017. Tudo devidamente documentado e arquivado.
Você assinou confirmações todos os anos quando eu fiz nossos impostos. Página 37 da declaração, anexo e onde consta a renda da LLC. Você assinou 7 vezes. O telefone dele vibrou. Blackwood ligando de volta. Scott não atendeu, parecia incapaz de se mexer, preso entre o banheiro de onde havia saído e a cozinha, onde suas suposições morriam. Seu café da manhã está esfriando, observei, voltando ao fogão para limpar a panela. E você tem aquela reunião das 9 horas sobre iniciativas estratégicas, aquela em que você atualiza planilhas fingindo ser um diretor. Não gostaria de me atrasar para isso. A crueldade casual da precisão o fez estremecer. Ele pegou o celular e cambaleou para trás em direção ao quarto, deixando pegadas molhadas em pisos que nunca lhe pertenceram. Ouviu tentando ligar de volta para Blackwood com a voz aguda e desesperada perguntando sobre opções, estratégias e maneiras de lutar contra aquilo. Mas não havia nada a lutar, apenas números em documentos, devidamente arquivados e juridicamente vinculativos, contando uma história que ele nunca se dera ao trabalho de ler. Lavei a louça do café da manhã metodicamente enquanto Scott se vestia no quarto, seus movimentos erráticos e apavorados, devido aos baques e batidas de gavetas ecoando pelo apartamento. Quando ele finalmente saiu, sua camisa estava abotoada incorretamente e seu cabelo ainda úmido do chuveiro que havia mudado tudo. Ele estava parado na porta do meu escritório em casa, me observando abrir meu laptop com a atenção desesperada de alguém que anseia por uma realidade diferente. Precisamos conversar sobre isso, disse ele, sua voz de diretor tentando se reafirmar apesar do tremor visível em suas mãos. Claro. Abri a planilha financeira que eu vinha mantendo há 7 anos, aquela com categorias e subcategorias codificadas por cores que contavam a história real do nosso casamento. Qual parte você gostaria de discutir primeiro? A análise de renda, a alocação de despesas, a documentação de propriedade de ativos? A tela se encheu de linhas de dados, cada célula precisamente formatada e vinculada por fórmulas. O verde destacava meus depósitos de consultoria. O azul marcava o salário de Scott. O vermelho indicava as despesas domésticas. O padrão era imediatamente visível, um mar de verde financiando quase tudo, com pequenas ilhas de azul mal cobrindo suas despesas pessoais. Vamos começar com janeiro do ano passado, eu disse, rolando até a seção apropriada. Seu lucro líquido após os impostos foi de $5.847. A prestação do seu carro foi de $890. A mensalidade da academia, $175. O valor mínimo do cartão de crédito para seus cartões pessoais, $1.200. Aquela série de jantares de negócios que você insistiu que fosse para networking, $2.400 só naquele mês. Na verdade, você teve um déficit de $347, que eu cobri com a conta de operações da Hamilton Financial Services. O rosto de Scott corou enquanto observava os números passarem. Não é. Meu salário é maior que isso. Seu salário bruto, sim. Mas estamos considerando o valor real líquido versus as despesas reais. Devo consultar fevereiro-março? O padrão permanece o mesmo. Sua renda cobre aproximadamente 18% do total das nossas despesas domésticas. Meus honorários de consultoria cobrem os 82% restantes. Ele agarrou o batente da porta, os nós dos dedos brancos contra a madeira. Você nunca me disse que ganhava tanto. Você nunca perguntou. Você presumiu. Todos os anos, durante a preparação do imposto de renda, esses números estavam na sua frente. Anexo 100 para Hamilton Financial Services. Anexo I para a renda do aluguel do imóvel de investimento. Formulário 8.829 para o uso comercial da casa. Você os assinou sem ler. Minimizei a planilha e abri o LinkedIn em uma nova aba. O perfil dele apareceu, com aquela foto confiante ao lado do seu título fictício. Diretor Sênior de Iniciativas Estratégicas. Abri outra aba mostrando o formulário W-2 recuperado do nosso software tributário. Interessante, disse eu, colocando as janelas lado a lado. Seu LinkedIn diz diretor sênior desde 2019. Seu W-2 também diz analista. Mesmo código de cargo por 4 anos consecutivos. Nenhuma promoção, nenhuma mudança de cargo, apenas ajustes de custo de vida que mal acompanharam a inflação. Todo mundo aprimora seu perfil, gaguejou Scott. É marketing. É fraude quando você usa isso para obter crédito ou se apresentar falsamente em documentos legais. Você enviou este perfil para Blackwood como prova do seu potencial de ganho. Você assinou papéis de divórcio alegando ser o principal ganha-pão com base nessa ficção. Meu telefone tocou.
O nome de Patrícia apareceu na tela, sua foto de contato do Natal passado, quando ela usava pérolas e praticava sua expressão superior. Atendi e imediatamente a coloquei no viva voz. Sua bruxinha conivente, a voz de Patrícia preencheu o escritório, estridente e desesperada. Você estava planejando isso o tempo todo, não é? Escondendo dinheiro, manipulando meu filho. Bom dia, Patrícia, a interrompi calmamente. Não escondi nada. Todos os documentos foram arquivados no Estado, registrados no condado e divulgados nas declarações anuais de imposto de renda assinadas pelo Scott. O fato de nenhum de vocês se dar ao trabalho de entender o que estava assinando não constitui manipulação da minha parte. Isso é fraude. Vamos processá-la por fraude. Com base em quê? Que eu mantenho registros comerciais adequados. Que abri uma LLC antes do casamento, o que é recomendado por consultores financeiros. Que Scott assinou documentos sem lê-los. Por favor, Patrícia, consulte um advogado. Eles lhe dirão a mesma coisa que Blackwood já disse. Tudo era legal e devidamente documentado. Scott estendeu a mão para pegar meu celular, mas eu o afastei, mantendo contato visual com ele enquanto sua mãe continuava seu discurso. Ele vai se mudar de casa, não é? Perguntei diretamente a Patrícia. Você deveria preparar o quarto dele. Aquele com os troféus de futebol e prêmios de participação. Ele vai precisar de um lugar para morar em 30 dias. 30 dias? A voz de Scott falhou. Como assim 30 dias? Abri a gaveta da minha mesa e peguei o aviso formal de despejo que Marcos havia preparado, devidamente formatado em papel timbrado da Hamilton Financial Services. Como proprietário do imóvel, estou rescindindo seu contrato de locação mensal. Aviso prévio de 30 dias conforme exigido pela lei estadual. Você precisará desocupar o imóvel até 15 de novembro. Ele pegou o papel com as mãos trêmulas, lendo-o 2 vezes como se as palavras pudessem mudar. Você não pode me despejar. Somos casados. Somos divorciados. Lembre-se, você entrou com os papéis. Blackwood os processou. O casamento está dissolvido, o que o torna um inquilino de um imóvel pertencente à minha LLC, um inquilino sem contrato de locação, sem qualquer direito de propriedade e agora sem permissão para permanecer. A voz de Patrícia silenciara no alto-falante, reduzida a uma respiração raivosa e soluços abafados. A mulher que me chamara de peso morto estava processando a realidade de que seu filho, bem-sucedido, estava prestes a se tornar seu colega de quarto desempregado. Como vou explicar isso? Perguntou Scott, a pergunta dirigida a nenhum de nós e a nós dois simultaneamente. Todo mundo acha que eu ganhei o divórcio, que fiquei com tudo. Isso é um problema de branding, sugeri. Talvez atualize seu perfil no LinkedIn, mas recomendo ser mais preciso desta vez. Analista desempregado em busca de moradia soa um tanto honesto. Você está gostando disso? Acusou ele com a voz amarga e baixa. Pensei nisso por um momento, olhando para o homem que me chamara de patética, que planejara minha saída com a mãe dele enquanto tomávamos vinho, que apresentara slides de PowerPoint sobre minha inadequação. Não estou gostando, eu disse com sinceridade. Estou apenas concluindo. Você queria o divórcio por incompatibilidade financeira. E conseguiu. A incompatibilidade simplesmente não era na direção que você imaginava. Patrícia havia recuperado a voz. Vamos lutar contra isso. Vamos dar um jeito. Patrícia a interrompi, com um tom profissional e definitivo. Scott tem 2 prioridades agora. Primeiro, encontrar um novo lugar para morar antes que sua demissão entre em vigor. Segundo, atualizar seu currículo com informações precisas antes que sua demissão se torne definitiva. Ah, ele não mencionou? Ele está em programa de melhoria de desempenho há 6 meses. A empresa dele já está entrevistando substitutos. O silêncio que se seguiu foi completo. A respiração de Patrícia parou. A mão de Scott, segurando o aviso de despejo, ficou imóvel. Por um instante, o único som foi o do trânsito matinal do lado de fora da minha janela e o zumbido baixo do meu laptop exibindo 7 anos de documentação meticulosa. O mais bonito dos números, eu disse, fechando meu laptop com uma decisão deliberada, é que eles nunca mentem. As pessoas mentem. Os perfis mentem. As apresentações mentem. Mas os números dizem a verdade se você se der ao trabalho de lê-los. Scott saiu do meu escritório, segurando o aviso de despejo. Patrícia ainda respirando pesadamente pelo viva voz, antes que eu finalmente desligasse a ligação. Em 4 horas, ele contatou o primeiro dos 3 escritórios de advocacia diferentes. Cada consulta mais desesperadora que a anterior. Fiquei sabendo de sua jornada jurídica por meio de Marcos.
que o encontrou em um evento de networking profissional 2 semanas depois, onde Scott o encurralou perto da mesa de aperitivos. Ele chegou a me agarrar pelo braço. Marcos me contou durante o almoço no dia seguinte, balançando a cabeça com constrangimento profissional. Começou a exigir que eu explicasse como a esposa dele podia possuir propriedades sem que ele soubesse. Tive que lembrá-lo de que você não era mais a esposa dele, conforme o próprio processo dele. Então, eu disse a ele o que todos os outros advogados já tinham dito, que assinaturas em documentos constituem reconhecimento legal, quer você os leia ou não. A segunda advogada que Scott consultou foi Amanda Crawford, da Crawford & Associates, o mesmo escritório do qual a esposa de Harrison acabará de se tornar sócia. Amanda me mencionou mais tarde, em uma conferência financeira, que Scott havia chegado com uma pasta de e-mails e mensagens de texto impressos, tentando provar que eu o havia enganado por meio de competência maliciosa, o que, segundo ela, não era exatamente um conceito jurídico. Terceiro advogado. Alguém que Patrícia conheceu por meio de seus contatos no clube de campo, simplesmente se recusou a aceitar o caso após analisar a documentação. Enquanto isso, comecei o processo de recuperação do meu espaço. Na manhã seguinte à mudança de Scott para a casa de Patrícia, um processo que o envolveu 7 viagens com sacos de lixo enquanto os vizinhos observavam das janelas. Fiquei no centro do meu apartamento com amostras de tinta. As paredes que ele insistira em manter em cinza profissional se transformariam em terracota quente na sala de estar, sálvia suave no quarto e creme amanteigado na cozinha. Contratei pintores que concluíram a transformação em 3 dias, durante os quais trabalhei em uma cafeteria e senti meus ombros gradualmente caírem de sua posição permanente perto das orelhas. O antigo escritório de Scott, onde ele fazia suas videochamadas com Patrícia e planejava minha alienação financeira, virou um estúdio de yoga. Retirei sua mesa enorme, os arquivos cheios de realizações fictícias e o quadro de visualização onde ele havia fixado fotos de carros que não podia comprar e casas que nunca teria. No lugar, instalei piso de bambu, uma parede de espelhos e um sistema de som para meditações guiadas. A primeira vez que fiz yoga matinal naquele espaço, com a luz do sol entrando pelas janelas que ele mantinha cobertas com persianas pesadas, eu ri alto da transformação. Jennifer te ligou na semana seguinte, me convidando para um jantar. Só os amigos de verdade, disse ela, incisivamente, aqueles que sabiam do seu valor antes de todo esse drama vir à tona. Naquele sábado cheguei à casa dela com uma caixa de vinho que eu havia descoberto em nosso depósito, garrafas que Scott vinha guardando para o que ele chamava de celebração da liberdade. Safras caras que ele havia pesquisado exaustivamente e comprado com meus bônus de consultoria. Abrimos um Bordeaux 2015 naquela noite, brindando com taças de cristal a documentação precisa, enquanto Marcos presenteava o grupo com detalhes legalmente apropriados sobre as tentativas de Scott de encontrar representação. A melhor parte, disse Marcos, girando o vinho, é que Patrícia anda contando a todos no clube de bridge que Scott está hospedado com ela temporariamente enquanto seu novo apartamento executivo está sendo reformado. Exceto a filha de Linda Patterson, que trabalha no RH da antiga empresa de Scott, porque finalmente o demitiram na terça-feira passada. Patrícia quase desmaiou quando Linda perguntou como estava indo a procura por emprego. Naquela época, eu já havia estabelecido minha nova rotina matinal. Todos os dias, às 5h30, eu me sentava na ilha da cozinha com café em uma caneca nova que Jennifer me dera de presente de divórcio, cerâmica branca com a inscrição Melhor Contador do Mundo em letras douradas. Eu revisava contratos e propostas enquanto observava o nascer do sol pintar o horizonte de Seattle em tons de rosa e dourado, cores que pareciam mais vibrantes agora que não havia ninguém lá para reclamar da luz da manhã atrapalhando o sono. Meu telefone tocou durante uma dessas sessões matinais. Margaret Tin, a esposa do CFO que conheci no último jantar corporativo de Scott, queria falar sobre a startup da filha. A notícia sobre o que realmente havia acontecido no meu divórcio se espalhou pela rede de esposas de executivos e de repente, todos queriam falar com a consultora financeira que estava escondida em seus jantares. Em um mês, consegui 3 novos clientes da Fortune 500, cada um indicado por alguém que havia me dispensado por ser a esposa contadora do Scott. A expansão aconteceu naturalmente. Contratei uma assistente Melody, recém-formada com o tipo de inteligência voraz que me lembrava de mim mesma 7 anos atrás. Depois veio David, um consultor júnior especializado em estruturas tributárias internacionais.
No quarto mês, precisei de um terceiro funcionário apenas para gerenciar a agenda e a comunicação com os clientes. A Hamilton Financial Services mudou-se do meu escritório em casa para uma suíte no 40º andar da Rainier Tower, com vista para o Sound e o Monte Rainier em dias claros. 6 meses depois daquela manhã, quando o telefonema desesperado de Blackwood destruiu o chuveiro de Scott, Marcus mencionou casualmente que havia encontrado Scott em um Starbucks, perto do bairro de Patrícia. Scott vestia uma camisa polo com o logotipo da empresa, o uniforme de seu novo emprego em uma locadora de veículos, onde trabalhava como assistente de gerente. Ele tentou exagerar naturalmente, dizendo a Marcus que estava explorando oportunidades no setor de transportes, mas o crachá com os dizeres Scott, aqui para atendê-lo, havia prejudicado sua imagem. Na verdade, ele disse que o divórcio se devia à incompatibilidade financeira, relatou Marcus, mal contendo o riso, o que é tecnicamente correto, mas não na direção que ele insinua. Ele também mencionou que morar com a mãe era temporário enquanto reestruturava sua carteira, embora eu não tenha certeza de qual carteira ele poderia estar se referindo neste momento. Sorri ao ouvir isso, sentada no meu novo escritório, onde a luz da tarde entrava pelas janelas do chão ao teto. A verdade era que Scott estava certo sobre uma coisa: éramos financeiramente incompatíveis. Ele acreditava que os ganhos determinavam o valor, que o sucesso visível importava mais do que as conquistas em si, que o valor de uma pessoa podia ser medido em títulos e salários. Eu acreditava em documentação, estruturas legais e na acumulação silenciosa de ativos reais enquanto ele acumulava realizações fictícias. O silêncio que mantive durante todo o nosso casamento foi, de fato, uma estratégia, mas não do tipo que Scott imaginara. Não foi submissão, ignorância ou incapacidade. Foi a paciência de alguém que sabia que a verdade devidamente documentada acabaria falando mais alto do que qualquer performance, qualquer apresentação, qualquer narrativa cuidadosamente elaborada baseada em suposições e ego. Meus demonstrativos financeiros agora mostravam o que sempre mostraram, só que não mais escondidos atrás da necessidade alheia de se sentir superior. A Hamilton Financial Services prosperava, meu sucesso não era mais minimizado ou ignorado. Todas as manhãs eu tomava café da minha caneca de melhor contador do mundo, e pensava em como Scott queria me deixar porque eu ganhava menos que ele. A bela ironia era que ele nunca havia se casado com alguém que ganhasse menos que ele. Ele apenas havia se casado com alguém que entendia que o melhor poder é aquele que não precisa se revelar até o momento em que mais importa. Se esta história de vingança calculada fez você agarrar a tela, clique em curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Kelly entregou café para Scott enquanto Blackwood entrava em pânico ao telefone, sabendo que sua LLC era dona de tudo. Qual foi o seu momento favorito? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias de cair o queixo como esta. Inscreva-se e clique no sininho de notificação para não perder nenhum post.